Olá, aqui é Márcio Eugênio, especialista em comércio eletrônico, e hoje eu vou bater um papo com o Rodrigo Barros, um cara que eu conheci ele no evento que eu fui e achei ele fora de série, fenomenal, e chamei ele aqui para bater um papo com a gente. Tá? Se você quer saber quem é o Rodrigo, quer saber o que ele faz, fica comigo. Pessoal, tô aqui com o Rodrigo Barros. E aí, Rodrigo, cara, tudo bem, meu? Fala, Marcião, tudo bem? Gostei do penteado hoje, hein? Tá fera. Como sempre, né, cara? Pra fazer o penteado é fácil, o difícil é dar a lustrada na careca, entendeu? Cara, eu queria, assim, nesse primeiro momento, cara, antes da gente entrar mais a fundo nesse bate-papo, cara, fala pro pessoal, quem é o Rodrigo, cara? O que ele faz? Cara, eu sou um cara apaixonado pela vida, apaixonado por gente, pai do Rodriguinho, sou um cara que cultivo relações de longo prazo, tô casado há 8 anos e junto com a minha mulher há 16, e eu tenho 34, então quase metade da minha vida com a mesma mulher. Acho que isso é cultivar a relação de longo prazo. E para mim, isso é o que tem trazido o meu êxito no que eu me proponho a fazer, nas coisas que eu faço, né? Como eu sou um apaixonado pela vida, eu sou um apaixonado por tudo que eu faço. Eu sou um cara que faço tudo com muito carinho, com muito afinco, com muito trabalho. Aliás, ontem foi uma coisa curiosa. Eu ouvi de um cara, ele falou assim: ah, você sabe que eu não trabalho muito, eu trabalho de forma inteligente. Eu falei: eu trabalho muito de forma inteligente. Então, essa é a diferença. E hoje eu sou um cara que tenho 4 empresas, 3 no Brasil, uma no Vale do Silício, na área de educação, que nós somos uma empresa, uma escola de negócios, com MBA e cursos livres. Temos uma na área de alimentação saudável. Nós somos uma rede de restaurantes, chegando aí a 33 restaurantes até o mês de junho agora, que é a Sala de Creations, que nós estamos em 11 estados, indo para 12 estados no Brasil. Temos a Puro Digital, que é uma agência digital com desenvolvimento web, mobile e também produção e gestão de mídias sociais. E por último, e é a empresa na qual eu sou de fato executivo, porque nas demais eu faço parte dos conselhos, mas não sou executivo, eu sou CEO e fundador da Hands On TV, que é a única plataforma em vídeo para empreendedorismo no mundo. Hoje a gente pode dizer que a gente é uma plataforma dedicada a empreendedorismo e temos a tecnologia própria, o que, na minha opinião, fará da gente aí a plataforma mais importante de empreendedorismo nos próximos anos. Caraca, meu, quanta coisa, cara. E eu esqueci de falar, mas eu apresento a maior competição de startup da Europa hoje, que é a LeWeb Startup Tour. Show de bola, cara. 5 no total que tu falou agora, esse eu não perdi as contas. São 4 empresas e essa a gente não chama de empresa, ele é basicamente um projeto, onde a Hands On é parceira de LeWeb e eu sou o cara que faço tanto a seleção das startups quanto mentoria e apresentação dos eventos. LeWeb Startup Tour. Se o pessoal quiser assistir aí, consome, entra lá no leweb.co ou na handson.tv. Procura o canal LeWeb lá que vocês vão conhecer mais. Show de bola. Eu vou deixar esses links todos aqui embaixo na descrição, depois para o pessoal acessar para ficar mais fácil. E, cara, eu queria começar falando contigo sobre a questão de família. Tá? Porque eu estava fazendo a pesquisa antes de a gente bater esse papo, e eu vi um vídeo do teu canal do YouTube com a tua esposa. Ela ainda estava grávida e tu estava falando da importância dela na tua vida, cara. E eu me identifiquei muito com isso, cara, porque eu sempre digo assim, se eu conquistei alguma coisa na minha vida, foi graças à minha esposa, por ela estar do meu lado, ela acreditar em mim, ela estar sendo sempre parceira. Eu queria que, cara, tu falasse um pouco assim dessa questão de família, de relacionamento, da onde tu vem, a importância da família nesse teu empreendedorismo, porque nem sempre foi assim, né, cara? Tu não nasceu dono trabalhando em 5 empresas e fazendo tudo que tu faz, né? Não, eu fui jogador de futebol. Essa é a minha história. Eu fui jogador de futebol lá atrás. Eu acho que o futebol, de fato, foi algo que me deu uma visão empreendedora, que me deu uma visão de pensar fora da caixa e me trouxe, de fato, algumas características e comportamentos que hoje eu carrego como empreendedor, como, de fato, o foco, disciplina, o trabalho em equipe, respeitar as diferentes posições, as diferentes lideranças, saber que a gente deve focar nas nossas forças e não nas nossas fraquezas e por aí vai.
mas eu fui jogador de futebol. Mas falando de família, cara, acho que o meu DNA de família vem antes da minha esposa, né? A minha esposa, ela é, sem dúvida, a minha maior parceira, é a pessoa que, poxa, eu posso confiar a qualquer momento na minha vida, é a pessoa a quem eu confio toda a minha vida nos últimos 16 anos, mas principalmente nos últimos 8, que é o tempo que nós estamos casados, né? Mas desde que eu a conheci há 16 anos, quase 17 anos, eu já sabia que ela era a mulher da minha vida. De fato, só que a família vem no nosso DNA, né? O meu avô, ele é um imigrante português, ele veio aos 11 anos para o Brasil e na época ele veio trazendo mais 4 irmãos, ele com 11 anos, para cuidar dos irmãos. Uhum. E ele foi um cara que se dedicou demais à família, desde aquela época aos irmãos, e logo cedo, né? Naquela época casava-se muito, muito cedo. E ele não foi diferente, casou muito cedo. Minha avó, se não me engano, tinha 15 anos e ele 19. E, cara, ele teve 6 filhos e ele sempre cultivou demais essa coisa de ter a família sempre por perto, de entender que a família é, de fato, o principal pilar para qualquer ser humano, né? Então não importa o que você faz, se você é um operário, se você é um empreendedor, se você é um atleta, se você é um artista, se você é um cantor, se você é, cara, qualquer coisa. A família ela tem que estar sempre em primeiro lugar, porque a família, de fato, ela é a base de tudo, né? Eu acho que se a gente tiver que fazer uma analogia entre o ser humano e a árvore, a família é a raiz, né? Uhum. Da árvore, né? E eu costumo dizer que a gente tem que fortalecer cada dia mais as nossas raízes. Então eu tenho esse DNA da família, meu avô então trouxe esse DNA, meu pai cultiva muito esse DNA, ele é um grande evangelizador desse DNA. Uhum. E pra gente, assim, a família é a coisa mais importante da vida. E a gente cultiva isso todos os dias, né? Então todo dia a gente planta um pouquinho mais na raiz da família para que essa raiz possa ir com mais profundidade, possa engrossar, possa estar mais forte. Isso é o que eu procuro fazer todos os dias, regar a minha saúde familiar. Show de bola, cara, muito legal. E tu falou da importância do pai. Como é que é a parte de, assim, esse empreendedorismo? Ele já vem de família? Teu pai é empreendedor, teu avô é empreendedor? Como é que é essa história, cara? Cara, empreendedorismo também é um DNA, eu acredito, assim. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante dizer que, na minha opinião, nunca foi tão propício empreender, Uhum. né? Eu acho que, em virtude da tecnologia disponível, em virtude de toda a informação que hoje nós temos, a gente caminha para uma era empreendedora. Eu fico um pouco triste às vezes que eu vejo, Márcio, que algumas pessoas, na verdade, estão indo empreender não porque de fato acreditam em alguma coisa, né? Uhum. Elas vão empreender por conta de uma moda que talvez existe, que houve algumas pessoas falando e tal. E aí eu tenho um pouco de medo. Ou se não, vai empreender porque eu quero ganhar dinheiro, eu vou empreender. Uhum. Então, eu tenho um pouco de medo disso. Mas voltando à tua pergunta, de fato, empreendedorismo para mim foi DNA. Meu avô, desde que ele veio de Portugal, ele sempre foi muito trabalhador. Ele é um cara que sempre trabalhou aí mais da metade do dia, com certeza, todos os dias, Uhum. né? E aí ele começou, enfim, na roça. Acho que muita gente naquela época, né, década de 40 aí, ia para a roça, 30, 40, ia para a roça, e aí depois, lá para 40, depois de 42, 43, ele foi ser cobrador de ônibus. Uhum. E aí, como cobrador de ônibus, ele teve a oportunidade de também trabalhar em um bar. Uhum. E de repente ele foi aprendendo o trabalho do bar, foi aprendendo o serviço, ele já era um cara que trabalhava mais do que a maioria do funcionário, né? Então todos os funcionários queriam chegar lá às 8 e ir embora às 6. E meu avô chegava antes das 8 e ia embora depois das 6 e ficava aprendendo o serviço de todo mundo, né? E aí o que aconteceu foi que 2 anos, 3 anos depois ele montou o primeiro bar, né? Ele conquistou o seu primeiro bar. Uhum. Depois disso ele deixou de ser cobrador de ônibus para ser taxista. Então ele comprou uma placa no táxi lá. E os filhos dele, né? Esses 6 filhos quais eu já citei, eles trabalhavam com o meu avô. Depois foram nascendo os filhos, eles foram trabalhando com o meu avô. As primeiras 3 foram 3 mulheres, depois 3 homens. Uhum. E quando chegou na hora dos homens, no caso do meu pai, meu tio, o meu avô dizia o seguinte, né? A hora que eles iam fazendo ali depois dos 15 anos, meu avô dizia, olha, agora você já tem 15 anos, você precisa ir trabalhar em outro lugar.
E eles perguntavam, mas pai, poxa, eu tô aqui trabalhando com você, tô te ajudando. E meu avô dizia o seguinte, mas o bar dá para um, né? O bar só dá para uma família. Ele não vai conseguir sustentar a minha família e a sua, porque você agora está crescido, vai querer ter uma família daqui a pouco e o bar não vai sustentar a sua família. E de fato, cara, o meu pai trouxe esse DNA para ele. Meu pai, aos 19 anos, saiu do bar para trabalhar como vendedor de cigarros e trabalhou uns 5 anos como vendedor de cigarros e de repente achou um cara que era um advogado e ele foi trabalhar para esse advogado. Quando ele fez 28 anos, esse advogado falou para ele, olha, eu vou te pagar uma faculdade. E aí meu pai foi fazer a faculdade trabalhando com esse advogado e se tornou advogado aos 32, 33 anos. E montou uma pequena imobiliária na cidade de Guarulhos, próximo a São Paulo. Então, o que aconteceu foi que meu pai também teve esse DNA de empreendedor, mas eu diria que com a mesma filosofia de que o bar dá para um. Só que nesse caso não era o bar, era a imobiliária, né? E eu, já crescendo, ouvindo aquela história, meu pai me contava essa história de que o bar só dava para um, né? E aí eu falei, poxa, se o bar só dá para um, a imobiliária só dá para um, isso quer dizer que a hora que eu parar de jogar futebol, eu preciso trabalhar e criar o meu próprio negócio, né? E, de fato, eu nunca tinha pensado em trabalhar para alguém a partir do momento que eu parar de jogar futebol, né? Porque como jogador de futebol, eu trabalhava para alguém, né? Para algum clube. Depois de jogador de futebol, e eu era assalariado, tinha salário na carteira de trabalho, né? Como qualquer outra pessoa. Sim. Mas eu sempre fiquei, poxa, o dia se eu parar de jogar futebol, eu não vou trabalhar para ninguém, eu vou criar alguma coisa também. Só que ao mesmo tempo eu já pensava, poxa, quando eu criar essa coisa, não pode ser um bar, né? Não pode só dar para uma família. Eu quero criar algo que dê para mais famílias. Mas em 2013, então, quando eu paro de jogar futebol, 2004, eu fui trabalhar na imobiliária do meu pai. E vi que lá tinha uma oportunidade de fazer imobiliária, dá para mais de um. Só que um ano para frente, foi um ano positivo financeiramente, porque estava mudando uma lei de zoneamento na cidade de São Paulo e a gente conseguiu trazer construtoras grandes aqui para a cidade de Guarulhos, que é onde eu resido, né? Ou pelo menos residia. Hoje em dia a gente está, enfim, depois eu conto mais para frente. Mas foi legal financeiramente, mas quando chegou no final do ano eu falei, poxa vida, não é isso que eu quero, não é aqui na imobiliária que vai ser a minha carreira, a minha vida profissional. Eu acho que não é aqui que eu vou me realizar, eu preciso buscar algo diferente. E aí tem uma frase, Márcio, que mudou minha vida e eu acho que pode contribuir aqui para a mudança das pessoas que estão nos assistindo, né? Que é, me diga com quem andas, que eu te direi para onde vai. Ouvi essa frase em 2004 e eu falei, poxa, eu realmente então preciso mudar esse ecossistema do qual eu convivo, porque não é para lá que eu quero ir. Eu olhava as pessoas de 40, de 50 anos que faziam parte do ecossistema que eu estava vivendo e não me identificava com aquilo. Não era aquilo que eu queria quando eu chegasse aos 40 ou aos 50. Sim. E aí, naquela época, eu assistia um programa chamado Show Business, do João Dória Júnior. E, aliás, o João acabou de assumir agora como... Ele foi para a seleção brasileira, ele vai ser, acho que, chefe da delegação da seleção na Copa América. Sério? E aí, enfim, uma notícia aqui. E aí, eu falei com ele hoje. Vai funcionar então a seleção agora. Se o cara entrando lá e botar empresa lá e resultado e meritocracia, vamos pra frente. Se ele trabalhar lá com a meritocracia que ele trabalha nas empresas dele, vai funcionar. Bom, e aí o que aconteceu foi que eu assisti o João e, poxa, toda semana tinha lá 2, 3 grandes executivos, empreendedores, empresários, e pessoas que, enfim, conquistaram bons resultados nas suas carreiras profissionais. E eu falei, poxa vida, eu vou fazer isso daí. Eu vou ser apresentador de televisão, assim como eles. E, basicamente, eu fui fazer teatro, que era o primeiro passo. Fui fazer teatro e no meio do curso de teatro eu descobri que existia uma forma de ir para a televisão. Vou resumir aqui para você, eu fui para a televisão com um programa chamado Segredo de Sucesso. 1 ano depois eu criei uma revista chamada Segredo de Sucesso. 2 anos depois eu criei um negócio de eventos chamado Fórum Empresarial Regional. Isso em 2007. Em 2010, eu já estava na TV Gazeta há 3 anos, entrevistando os maiores empresários, CEOs do Brasil, todo domingo, 9 da noite. Então eu fui para a TV Gazeta em 2008.
2009, 2010, 2011, o programa foi um fenômeno de faturamento por minuto na emissora. A gente foi super bem, eu, enfim, consegui atingir todos os meus objetivos ali que eu tinha sonhado 6 anos atrás. E em 2010, o meu negócio de eventos que eu havia montado em 2007, eu vendi para uma empresa de eventos. E quando eu vendi, eu me associei a outros 2 negócios, que era uma empresa de mídia exterior, eletrônica, na cidade de Guarulhos também. São os painéis eletrônicos, quando você vem para Guarulhos, você vai ver lá. E também comprei uma participação nessa empresa de educação, que hoje é a nossa escola de negócios Unifox, que é uma escola de MBA. Isso foi em 2010. Em 2012, eu criei uma agência de filmes focada em storytelling e branded content. Caraca. Cara, segura. Desculpa te interromper, cara. Desculpa. Deixa eu só pra gente não ter que voltar. Eu só quero, assim... Uma coisa muito importante, cara, que tu falou, que eu queria resgatar e queria que tu compartilhasse um pouco, porque assim, tu tava no imobiliário, sabia que não era aquilo que tu queria da tua vida, mas tu não sabia exatamente o que era, tu só sabia o que tu não queria, né? E tu disse, pô, me diga com quem andas e eu vou saber para onde tu vai e tudo mais. Cara, como é que isso influenciou? Né? O que mudou? De tu estar se relacionando com esses caras, de tu estar junto com esses caras, de estar conversando com esses caras. O que mudou em ti, cara? Cara, muito legal tua pergunta. De fato, assim, cara, o que eu acredito a cultura, ela é impactada pelo ambiente. Uhum. O ambiente, ele é desenvolvido pelas pessoas que convivem nesse ambiente, tá certo? Então, eu passei a participar, passei a conviver no meu dia a dia com um ambiente que era um ambiente que me impulsionava, que era um ambiente que me jogava para cima. Uhum. Então eu comecei a conviver com o presidente da Nestlé, com o presidente da Vivo, com o presidente da Natura, com o presidente das maiores empresas do Brasil, com os maiores fundadores do Brasil, com as pessoas mais importantes e mais bem, vamos dizer, promissoras naquilo que elas faziam, né? E quando você convive com essas pessoas, você passa a entender como é que elas vivem, como é que elas agem, qual o modelo mental dessas pessoas, né? Qual a mentalidade dela, o que elas consomem no seu dia a dia, para onde elas viajam, que tipo de cultura elas consomem, que tipo de filme elas assistem, que tipo de livro elas leem. E quando você começa a ter esse contato, você começa a consumir esse mesmo conteúdo e aí a tua mentalidade vai abrindo. No fundo, Márcio, a vida é feita de perspectivas, tá certo? Uhum. A gente alcança aquilo que a gente pode pensar. A gente alcança aquilo que a gente pode sonhar. Quanto mais você vai se projetando para um ambiente mais desafiador, mais você vai conquistando. Uhum. O fato as pessoas muitas vezes não se projetam por falta de conhecimento, né? Que é pela ignorância, que muitas vezes essa palavra ignorância ela é mal interpretada. Mas, de fato, a ignorância ela é simplesmente a falta de conhecimento de algo, tá certo? Uhum. Então, eu, por exemplo, sou talvez um ignorante sobre elefantes. Eu não tenho conhecimento sobre elefantes, tá certo? Agora, eu tenho conhecimento sobre empreendedorismo, eu tenho conhecimento sobre varejo, eu tenho conhecimento sobre futebol, eu tenho conhecimento sobre educação, eu tenho conhecimento sobre tecnologia, porque são coisas onde eu estou inserido. O meu dia a dia está voltado a isso, né? A minha energia está dedicada a isso. E com certeza eu tenho muita convicção de que quando você começa a conviver com essas pessoas, elas te fazem não só pensar diferente, né? Porque que é o que eu chamo de modelo mental, que é o que em inglês eles chamam de mindset. Mas além de pensar diferente, você ganha novas perspectivas. Então vamos imaginar que eu enxergava aqui e a partir do momento que eu passo a conviver, eu começo a enxergar aqui, né? Eu tenho uma visão muito mais abrangente. Sim. E essa visão abrangente é que me possibilita, na verdade, crescer dentro desse meu ecossistema, né?